Elas estão por toda parte. Nas florestas da América Central, nos desertos do Egito, em regiões remotas da China, e são todas espantosamente parecidas. Como é possível? Esse é o grande mistério das pirâmides. E para resolvê-lo, teremos de ir a alguns lugares bem distantes. Venham comigo. Eu acho que vocês vão gostar disto. As pirâmides do mundo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Em que país eu estou? Vou lhes dar pistas. Cuidado com a cabeça, hein? Olha só. Eis a primeira pista. Estou na maior pirâmide do mundo. A segunda pista é que há quase 5 quilômetros de túneis nessa pirâmide. A última pista está ali no canto. Aqui está. Isto é o que restou de uma pirâmide antiga soterrada dentro dessa pirâmide. Muito bem. Onde vocês acham que estamos? Acham que é no Egito, não é? Não. Estamos no México. Há pirâmides por toda parte e eu vou lhes mostrar pirâmides inacreditáveis. Todo mundo sabe que há pirâmides no Egito, mas, na verdade, elas estão pelo mundo todo. Da China ao México, do Iraque à América Central, existem centenas delas. Aposto que vocês não sabiam que há mais pirâmides no México do que no Egito. Mas por que antigas civilizações pelo mundo inteiro construíram pirâmides? Querem saber? Há alguma coisa estranha com essas pirâmides. Há espantosas semelhanças entre elas. Por exemplo, tanto a Pirâmide do Sol, no México, quanto a Grande Pirâmide do Egito têm bases quase idênticas. E não é só isso que elas têm em comum. As duas pirâmides são voltadas para o Sol, para a Lua e para as estrelas. E vejam isto. Projetando-se sobre os campos de arroz da Indonésia, está uma pirâmide que tem uma gêmea no México a milhares de quilômetros de distância. Como é possível? Como povos antigos, separados por dezenas de milhares de quilômetros, acabaram construindo pirâmides aparentemente idênticas? Para responder, temos que olhar as pirâmides do mundo todo e olhar bem de perto. Primeira parada, Egito. Eu não sei quantas vezes já subi a Grande Pirâmide, mas toda vez eu me impressiono. Antigamente, qualquer turista vitoriano subia nela, mas hoje é preciso uma autorização especial. Muita gente acabou morrendo. Então nem pense em fazer isso quando for ao Egito. Não era assim que os antigos egípcios viam a pirâmide. Quando a construção da pirâmide terminou, era impossível subir nela. Era recoberta de calcário branco e liso que ia até o topo. No alto ficava um lajedo de ouro. Devia ser espetacular. Mas o rei Khufu não construiu essa pirâmide só para nos impressionar. Ele tinha propósitos bem específicos. Venham comigo até uma outra pirâmide que eu explico. Vista da superfície, esta pirâmide não parece grande coisa, mas lá embaixo, no coração dela, está a verdadeira razão da sua existência. É uma tumba, cuja intenção era proteger a múmia do rei Sesostris. Normalmente não se pode vir aqui, mas eu sempre quis ver isto. Essa é a nossa chance. Venham comigo. Vocês vão gostar disso. Ou talvez não. O explorador do século XIX que fez este túnel estava procurando pela câmara funerária do rei.
E quando a encontrou, deve ter achado que tirara sorte grande. Mas logo, a decepção. Estava vazia. Saqueadores haviam chegado antes. Dá pra ver onde eles usaram alavancas para arrombar o sarcófago. Agora eu quero mostrar para vocês a única coisa que os ladrões deixaram para trás. Os retratos. Este aqui parece o Elvis, até com as costeletas. Eu nunca vi esse corte de cabelo no Antigo Egito. Parece que os ladrões eram roqueiros. Eles levaram tudo que tinha valor. Mas para vocês terem ideia do que devia ter aqui, vou lhes mostrar outra tumba. Estou no Museu de Belas Artes de Boston. E os objetos que vou mostrar não eram dos reis, mas era bem parecido com isso. Os objetos pertenceram ao governador de uma das províncias do Egito. Aqui está ele. Seu nome era Jehud-Inak, mas olhe bem para Jehud-Inak. Estão vendo o que ele tem no pescoço? É um colar. Mas o que é legal é que o colar que ele usou por toda a vida está aqui. Este é Jehud-Inak. Ou melhor, a cabeça dele. Os ladrões destruíram o corpo, procurando por joias. Lembrem-se, uma múmia é muito frágil. E não se dobra, se quebra. Ainda assim, a cabeça está bem preservada. Olhem aqui. Ainda se pode ver os cabelos. E a pintura das sobrancelhas no tecido. Mas há uma coisa que ele não tem. Um cérebro. Esta foi uma das primeiras múmias a ter o cérebro removido, antes de ser preservada. Jehud-Inak foi um dos primeiros desmiolados. Como em muitas outras ricas tumbas, os tesouros de Jehud-Inak foram roubados, mas às vezes os ladrões esqueciam alguma coisa. Em 1894, o arqueólogo Jacques de Morgan estava escavando as ruínas de uma pirâmide em Dashur, 30 quilômetros ao sul do Cairo, em busca de um antigo tesouro. De Morgan sabia que 2 grandes pirâmides em Dashur tinham sido saqueadas. Então, ele ia explorar a pirâmide menor, a menos evidente. De Morgan descobriu diversas câmaras pequenas saqueadas. As vigas de madeira que os ladrões usaram há 2000 anos para abrir os sarcófagos ainda estavam no local. Quando De Morgan chegou aqui, notou que a terra, ao pé do sarcófago, tinha sido mexida. Ele cavou embaixo e deu de cara com ouro. De Morgan descobriu o esconderijo das joias da realeza. Na época, sua descoberta revelou o tesouro mais fantástico encontrado no Egito até então. Lembrem-se de que isso foi 30 anos antes do descobrimento da tumba de Tutankhamon. Os jornais publicaram a descoberta de De Morgan, fazendo referências românticas à sua marcha triunfal pelo deserto carregando tesouros. Ninguém tinha visto algo assim antes. Joias da realeza egípcia, tiaras, colares, braceletes. Bem, estudantes de pirâmides, vocês já têm 2 pistas para resolver o grande mistério da pirâmide. Descobrir por que as pirâmides são tão parecidas. Primeira pista. Os egípcios construíram suas pirâmides como túmulos para os faraós. E segunda, se hoje a gente pode subir nas pirâmides, com certeza isso não era possível naquele tempo. Não havia degraus. Não se esqueçam disso. Como eu disse, todo mundo sabe que existem pirâmides no Egito. Agora, vou levá-los a um lugar onde vocês nunca imaginaram que elas existissem. Esta é a manchete do New York Times de 28 de março de 1947. O coronel Maurice Sheehan localizou a pirâmide enquanto voava com os famosos Flying Tigers e a descreveu como tendo 300 metros de altura. Isto é 2 vezes o tamanho da Grande Pirâmide do Egito. O piloto disse que a pirâmide estava a 65 quilômetros a sudoeste de Xi'an. Xi'an é uma cidade fantástica. Ela ainda está cercada pelos antigos muros de pedra que a protegiam quando era a capital da China.
É uma bela mistura do antigo com o moderno. Ele diz que ficava a sudoeste de Xi'an. Então, fica bem longe da cidade. De fato, existe uma pirâmide e algumas pessoas acham que foi ela que ele viu. É do Imperador Qin, aquele que tinha um exército de terracota guardando o túmulo. Ela é bem grande. Mas não deve ser. Vejam aqui no mapa. Aqui é Xi'an, aqui fica a cidade. E o túmulo de Qin fica a nordeste, mais ou menos aqui. Mas o piloto disse que foi para o oeste. Então, para encontrar a pirâmide, temos que sair de Xi'an por aqui e ir para o oeste até aqui. Se tomarmos a estrada para o aeroporto, chegaremos à área correta. Agora sim, estamos indo para lá. Aquele é um túmulo antigo, com cerca de 2.000 anos. Mas buscamos uma coisa um pouco maior. Ah, agora sim. Esta deve ser a pirâmide do nosso piloto. É o túmulo de um imperador da dinastia Han. Os agricultores locais ainda sepultam seus mortos perto do imperador. Para eles não há nenhum mistério. São apenas ocidentais que não sabem nada sobre pirâmides chinesas, porque a China comunista ficou fechada por muito tempo para os estrangeiros. Esta é grande mesmo. Dava mesmo para o piloto ver lá do alto. Há muitas pirâmides por aqui. As pirâmides Han têm cerca de 60 metros de altura. Metade do tamanho da Grande Pirâmide. Mas elas são muito diferentes das egípcias. Elas têm uma área plana no topo. E essa não é a única diferença. Esta pirâmide parece um morro natural. Mas não é. É artificial. Foi todinha feita pelo homem. As pirâmides chinesas não são feitas de pedra ou de tijolos de barro como as egípcias. São de terra molhada e batida, misturada com palha e colocada em moldes para secar. Dá certo. De fato, a maior parte da Grande Muralha da China foi feita assim. Havia poucas áreas com pedras disponíveis. Então, grande parte da muralha foi feita com terra e ainda está lá, firme, milhares de anos depois, com a palha e os galhos secos ainda visíveis. Talvez a misteriosa pirâmide chinesa do nosso piloto exista mesmo. É muito diferente de uma pirâmide egípcia, mas é o túmulo de um governante, como no Egito, e deve guardar um grande tesouro. Aquela era uma época em que os governantes eram sepultados cobertos de jade. Não tem os 300 metros de altura que ele disse que tinha. É um engano fácil de se cometer do alto. Mas por incrível que pareça, eu posso lhes mostrar uma pirâmide chinesa que tem bem mais de 300 metros de altura. Não mudem de canal. Esses eram os túmulos dos funcionários do palácio da dinastia Tang na China. Eles queriam ser sepultados perto do túmulo do imperador, aquela imensa pirâmide no horizonte com centenas de metros de altura. Mas aposto que vocês já adivinharam que ela não foi feita pelo homem. Essa é uma pirâmide natural. Os imperadores da nova dinastia ainda queriam pirâmides, mas também queriam economizar dinheiro. Então, cavaram seus túmulos a dezenas de metros nas encostas da montanha. O imperador ainda está em algum lugar dentro da montanha. Ninguém sabe onde é a entrada, mas aposto que contém tesouros fabulosos. A tumba do imperador nunca foi encontrada, mas podemos ter uma ideia de como ela é olhando o túmulo da sua concubina, a Sra. Wei. É só uma fração do tamanho do túmulo do imperador, mas é belo. Venham, vamos conhecer. Ah, esta era uma dama de companhia. Mas estão vendo o queixo duplo? Esse tipo fazia sucesso nesse tempo. Gordinhas eram moda. A Sra. Wei era muito especial para o imperador. Quando a esposa dele, a imperatriz, morreu, a Sra. Wei se adiantou e ocupou o lugar de primeira-dama da China. Este é o sarcófago da Sra. Wei. Foi projetado como uma casa. Tem um teto, uma porta, tem até uma pequena janela para ela. A Sra. Wei era muito especial.
E este é um túmulo muito importante. Provavelmente é o que veremos de mais próximo de um túmulo Tang ao longo de toda a nossa existência. Os imperadores da dinastia Tang eram sepultados em montanhas e colinas em formato de pirâmide. Seja qual for a cultura, chinesa, egípcia ou mexicana, parece que a pirâmide era o formato predileto. Por quê? Prestem atenção e vocês vão descobrir. Próxima parada, a cidade das pirâmides, Xochacán, no México. Apertem os cintos. Esta é a calçada dos mortos de Xochacán e tudo ao longo dela são pirâmides. Vejam, aquela é a pirâmide do Sol. À direita e bem em frente está a pirâmide da Lua. A pirâmide do Sol é a pirâmide mais impressionante da América. Mas só agora os arqueólogos descobriram por que ela foi construída ali. Para descobrir, temos que ir até o fundo dela. Quando os escavadores descobriram este túnel, a entrada estava completamente bloqueada por escombros. Ao se dirigirem mais ao fundo, encontraram 22 paredes como estas, completamente bloqueadas. Devem ter ficado imaginando o que estas paredes protegeriam. Só que os tesouros tinham sumido. Ladrões chegaram primeiro. Mas o que eles encontraram era o local mais sagrado da América Central. Por isso a pirâmide foi construída diretamente acima dele. Mas por que uma caverna pequena e devastada como esta era considerada sagrada? As cavernas eram entradas para uma outra vida. E a pirâmide do Sol guardava o acesso ao mundo subterrâneo. Esse era o segredo. Poços subterrâneos eram, com frequência, a única fonte de água, a fonte da vida. Vocês estão olhando para um fenômeno natural. Acontece todo dia neste poço. E não admira que este local seja considerado sagrado. Aqui era o domínio dos deuses. Eu cultuaria isso. Perto da pirâmide do Sol, há uma outra pirâmide com um segredo. Só que ainda mais tenebroso. Mais de 100 sacrifícios humanos foram descobertos na pirâmide da Serpente Emplumada. Em uma sepultura, arqueólogos descobriram os corpos de 9 rapazes vestidos como guerreiros, com as mãos amarradas para trás. Quero mostrar umas coisas sobre o tipo de gente que era sacrificada. Este aqui foi encontrado na pirâmide da Serpente Emplumada. Olhem bem para os dentes. São perfeitos. Era uma pessoa jovem, no começo da vida. Exatamente o tipo que eles queriam para o sacrifício. Olhem aqui em cima. Este é o colar que foi encontrado com uma das outras vítimas. Foi esculpido em conchas, feitas para parecerem dentes humanos. Eram enterrados com todo o refinamento. Tudo do melhor para os deuses. Por que tantos sacrifícios? Bem, a pirâmide da Serpente Emplumada tem a resposta. A pirâmide é dedicada a Quetzalcoatl, o deus criador que fez o homem de seu próprio sangue. Essas não são como as pirâmides egípcias ou chinesas, feitas para proteger o corpo de um rei. As pirâmides mexicanas têm degraus até o topo. Nestas plataformas, os sacerdotes realizavam rituais. Aqui, os mortais pagavam suas dívidas com os deuses. O sangue era a moeda corrente e a prosperidade do reino era a retribuição. Muito bem, alunos. Lembram-se da pista para o mistério da Grande Pirâmide? Que as pirâmides são muito parecidas? Que as pirâmides egípcias não têm escadas? Bem, todas as pirâmides mexicanas têm. Essa é a sua pista por enquanto.
O México tem muitas pirâmides, mas não é só a quantidade que impressiona. Eles também têm a maior de todas. Lembra que pedi para vocês adivinharem em que país ficava uma pirâmide? Aquela com quilômetros de túneis? Fica em Cholula, no México. É a maior do mundo. É tão grande que sua base cobre 180 mil metros quadrados, 3 vezes a base da Grande Pirâmide do Egito. Quando os espanhóis conquistaram o México, construíram uma catedral no topo da pirâmide, mas quase não a notamos. Certo, espertinhos. Agora vocês sabem onde está a maior pirâmide do mundo. Para tirar 10, que país foi o primeiro a tentar literalmente construir até o céu? Eu vou dar uma dica. Pensem na única pirâmide citada na Bíblia. Qual é a única pirâmide citada na Bíblia? Se olharem no Gênesis, vão encontrar a Torre de Babel na antiga Babilônia, atual Iraque. A torre não existe mais. Alexandre o Grande a destruiu há 2000 anos. Mas nós temos um quadro de um artista do século XVI. Pode não parecer muito com uma pirâmide, mas é. Ela tem uma base ampla e vai estreitando até o topo. Mas isso é só uma adivinhação do artista. Se quiséssemos reconstruí-la como ela realmente era, teríamos um trabalho duro. Bem, alunos, preparem-se para o seu primeiro trabalho de campo. Isto é o que resta da Torre de Babel original. Um fosso lamacento e a base da torre. Mas, ao menos, isso nos dá uma ideia do tamanho e da forma da base. Para imaginar os níveis superiores, vamos para o sul, por 160 quilômetros, até a antiga região de Ur. Aqui, no centro de uma das mais antigas cidades do mundo, foi construída uma grande pirâmide, chamada Zigurate de Ur. É o zigurate mais bem preservado em todo o Iraque. Só tem metade da suposta altura da Torre de Babel, o que nos dá uma ideia de como ela deve ter sido imensa. Então, é o Zigurate de Ur que nos dá a melhor pista para a nossa reconstrução. Bem, vamos começar a construir. Partindo pela antiga base e pelo fosso de lama, sabemos que a base tinha uns 28 mil metros quadrados, e pelo entulho, sabemos que a torre foi feita com tijolos. Como o Zigurate em Ur, sabemos que a torre foi feita em camadas, e pelo tamanho da base, ela devia ter 7 pavimentos e se erguer a 90 metros em direção ao céu. No topo ficava o verdadeiro propósito da pirâmide, um templo perto dos deuses. As paredes eram cobertas com azulejos esmaltados em azul, e depois, para coroar tudo, enormes chifres de touro feitos de bronze nos 4 cantos do templo. Era um edifício enorme, com uma rampa e degraus até o topo. As paredes eram recobertas com uma espessa camada de gesso branco. Azulejos de um azul brilhante formavam parapeitos no alto dos muros, fazendo aparecer uma imensa torre fortificada. Essa torre teria sido considerada grande mesmo para uma pirâmide egípcia. Os zigurates são absolutamente únicos entre as pirâmides do mundo e nem a Bíblia nem a arqueologia podem precisar os detalhes de como eles eram usados exatamente. Mas há uma pirâmide na América do Sul que é um enigma ainda maior. Normalmente não se espera encontrar uma pirâmide no litoral, mas a costa norte do Peru não é uma paisagem normal. Próximo ao mar, fica um dos mais áridos desertos do mundo. Ali, passando sobre uma colina, chegamos ao Vale de Casma, onde encontramos Sechín Alto, o avô de todas as pirâmides do Peru. Essa pirâmide é tão grande que de longe parece uma montanha, mas ela foi feita pelo homem. Somente pelo ar se pode ver seu tamanho real. Mas por que os peruanos construíram uma coisa tão gigantesca? Responder a essa pergunta não é fácil. Ela é tão antiga que o povo que a construiu ainda não tinha inventado a escrita e mal tinha começado a trabalhar com cerâmica. Vocês estão olhando para uma pirâmide que por mais de 1000 anos foi a maior construção das Américas. Sua base é tão grande quanto 15 campos de futebol. É maior que a Grande Pirâmide do Egito e quase ninguém ouviu falar dela.
À primeira vista, ela parece uma pilha de pedras, mas escavações feitas pela Universidade Pan-Americana estão tentando entender melhor o maior enigma arqueológico do mundo. Há 3.000 anos, uma civilização decidiu mover mais de 60 milhões de pedras, algumas pesando toneladas, para construir Sechim Alto, e não sabemos quem eles eram ou por que fizeram isso. Tom e Sheila Pozorsky passaram quase uma década tentando resolver o mistério de Sechim Alto. Eu os considero verdadeiros heróis da arqueologia. Eles estão tentando resolver um dos mais difíceis enigmas arqueológicos do nosso tempo, sabendo que não vão encontrar nenhum tesouro. Os construtores de Sechim Alto não possuíam metais, portanto os Pozorsky não vão encontrar ouro. Sua recompensa terá a forma de uma escadaria descoberta sob as toneladas de rocha. Uma pista do porquê a pirâmide foi construída. Conseguem notar o que há de diferente nesta parte da pirâmide? Não há pedras. Eles trouxeram 60 milhões de pedras para construir esta pirâmide, mas foi necessário mais do que isso. Sabem o que é isso? É um cone de adobe. O centro desta pirâmide é feito desses cones. Mas olhem de perto. Estão vendo as linhas? São marcas de dedos dos homens que fizeram esse cone há 3.500 anos. É só o que temos do povo que construiu esta pirâmide. Para os Pozorsky, seus tesouros são coisas pequenas como essas esculturas. Eles só têm a cabeça, um dos poucos artefatos que os construtores fantasmas deixaram para trás. Nenhum cemitério foi encontrado. Então eles também não têm ossos. Mas no museu próximo dali está uma coisa muito especial. Vou mostrar a vocês. Esta é uma múmia natural. Absolutamente nada foi feito para preservá-la. Ela foi enterrada nas areias secas do deserto e desidratou rapidamente, antes que as bactérias atacassem. Ela é interessante. Tinha provavelmente 30 anos de idade, seus dentes eram bons. Pode parecer que não, porque faltam dentes aqui, mas se olharem bem mais de perto, verão que os dentes caíram depois que ela morreu, porque os encaixes estão intactos. Vamos ver o que mais. Venham ver aqui. Vejam a patela. Se olharem bem de perto, verão a textura do tecido no qual ela estava envolvida. Quer dizer que ela foi enterrada, com umidade no corpo. Nada foi feito com ela. E olhem aqui, nos dedos dos pés. Havia uma corda que os mantinha juntos. Era parte do ritual de sepultamento. Mas a coisa realmente especial, que só se pode ver no Peru, são essas mãos. É um exemplo muito antigo de tatuagem. Mas aqui está a coisa mais especial. Esta pessoa foi tatuada como uma onça pintada. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. Essas múmias são provavelmente 2.000 anos mais novas que os construtores da pirâmide. Pode-se afirmar isso pelo ritual, pelo pedaço de tecido aqui. Portanto, elas não dão nenhuma informação sobre o povo que construiu a pirâmide. Não deve ter restado nada deles. Não sabemos por que eles construíram a pirâmide. Nem ao menos temos um nome para sua civilização. Mas temos uma pista do que aconteceu com eles. A pouco mais de 1 quilômetro da pirâmide, podemos ver o que parece ser um indício do que teria acontecido aos misteriosos construtores da pirâmide. Conseguem adivinhar o que é isto? É um completo tratado digestivo. Há o esôfago, estômago, intestinos. Algum coitado teve suas entranhas expostas. Algumas pessoas foram cortadas ao meio e não pareciam muito felizes. Viram isso? Não é uma planta de apartamento. São vértebras. Uma espinha humana. E estão vendo essas cabeças cortadas? Seus olhos foram retirados. E quer saber onde eles estão? Eles pegavam os olhos e empilhavam em direção ao céu.
Perto de todas essas partes de corpos estão guerreiros ferozes. Alguém perdeu uma batalha há um bom tempo. E meu palpite é que foram os construtores fantasmas de pirâmides. Não havia mais lugar para eles. A hora deles tinha chegado. E sua civilização terminou. Não sabemos por que construíram sua pirâmide. O que sabemos é que os peruanos continuaram construindo pirâmides nos 2000 anos seguintes, centenas e centenas delas, e as usaram para estranhos rituais de sangue exclusivos do Peru. Agora, quero levá-los a um lugar onde nunca estiveram. De fato, aposto que nunca ouviram falar dele. Nossa próxima parada é no meio do Oceano Pacífico, um lugar chamado Neimadou. E para chegar lá, saindo de Nova York, terei que tomar 5 aviões em 24 horas e ainda não terei chegado. Isso vai me levar a uma ilha chamada Ponape, no meio do Oceano Pacífico, a 1.600 quilômetros a leste de Guam. Tenho a estranha sensação de que não estou mais no Bronx. Aqui é o lugar mais próximo do paraíso que eu já cheguei. Ponape fica a centenas de quilômetros de qualquer lugar e é cercada por recifes traiçoeiros que a isolam do resto do mundo. Quem não conhece bem essas águas não chega a esta ilha. Depois fretei um barco veloz pilotado por alguém que conhece muito bem essas águas. Depois de 45 minutos de velocidade ao longo da costa, estamos quase lá, Neimadou. A água é muito rasa em Neimadou. Nos transferimos para uma canoa e então apareceram as ruínas. Não é parecida com nenhuma das construções antigas que já vi. As paredes se assemelham a uma cabana rústica americana, mas construída com enormes troncos de pedra vulcânica. E no lado externo, enfrentando o mar aberto, estão muros de pedra que protegem a ilha da força do mar. Há 1000 anos, esses troncos foram retirados de uma montanha em Ponape. Eles ateavam fogo aos troncos e depois os resfriavam com água. Em seguida, eles iam por mar até seu destino final. E tudo isso numa ilha do Pacífico, pequena e isolada, com uma população de 25 mil habitantes. Mas as paredes e os troncos de pedra não são a parte mais espantosa. Essas ilhotas são todas feitas pelo homem. Lembram-se quando eu disse que a água era rasa? Pois os construtores de Neimadou trouxeram troncos de pedra em balsas e construíram as ilhas de baixo para cima. Quantas ilhotas existem no total? 92. 92. E todas feitas pelo homem? Todas. O povo de Neimadou, sem ferramentas de metal, criou um dos mais extraordinários monumentos do mundo. Centenas de canais rasos serpenteiam Neimadou. É uma Veneza da Idade da Pedra. Por séculos, as ilhas foram divididas em clãs religiosos. E meu amigo Thomas pertence ao clã da Enguia. Por gerações, a enguia tem sido sagrada para a família dele. Aí vem 3 de uma vez. 1, 2, 3. Você consegue pegar uma? Claro. Você pega mesmo? Sério? Eu quero ver uma delas. Ah, deixa eu ver essa beleza. Ah, estão por toda parte. Vocês devem estar se perguntando o que uma enguia sagrada tem a ver com as pirâmides. Isso, segura, isso. Bem, no projeto de construção de toda a grande pirâmide, é preciso o poder da religião para motivar o povo. Sejam os zigurates do antigo Iraque, as pirâmides do Egito ou os túmulos de imperadores da China. Todos eles requerem fé. Aqui já foi o local mais sagrado de Neimadou.
Ninguém faz ideia de quantas enguias existiam aqui? Não. Os altos sacerdotes percorriam um caminho até esta antiga piscina e faziam uma oferenda de carne de tartaruga para a enguia gigante que nadava do mar aberto até aqui, através dos túneis. Aqui estamos. Obrigado. Isto é incrível. Mas a fé é apenas metade da história. É preciso mais alguma coisa para se criar uma grande pirâmide ou túmulo. É preciso um líder poderoso. Este é o túmulo de um dos governantes de Neymador. Sua família unificou os clãs hostis e usou a força de trabalho para construir palácios e este túmulo. Sabem, é sempre a mesma história em todo lugar. Parece não fazer diferença se as pirâmides são no Egito ou em Neymador, no Pacífico. Parece que é preciso haver um líder cruel e implacável para se construir um monumento. Muito bem, agora vocês já sabem o que é preciso para que exista uma grande construção, mas ainda não resolvemos o grande mistério da pirâmide. Por que todas as pirâmides ao redor do mundo são parecidas? No momento, vocês já são quase especialistas em pirâmides. Falta muito pouco para serem capazes de descobrir. Como eu já disse, existem pirâmides em toda parte. Peru, China, Egito, Indonésia. Existem duas razões: Deus e as leis da física. As culturas que construíram pirâmides acreditavam que seus deuses estavam no céu. E qual a maneira de alcançá-los a não ser construindo até eles? Foi por isso que fizeram a Torre de Babel, para alcançar Deus. Tudo bem, mas se vocês querem alcançar os deuses construindo até o céu, por que uma pirâmide? É aqui que as leis da física entram. Entendam, somos todos governados pelas mesmas leis da física. Antigos egípcios, astecas, chineses. As pirâmides eram os antigos arranha-céus. Só que sem os materiais modernos, como as vigas de aço, eles não podiam ir direto para o alto. Então, no mundo antigo, quem quisesse uma construção expressiva teria que ter uma base larga e ir estreitando até o alto, basicamente a forma de uma pirâmide. Tente construir uma coluna de 120 metros com blocos de pedra. Não é possível. Conforme a pilha de blocos vai subindo, os blocos de baixo sustentam todo o peso e o colapso é inevitável. A chave do sucesso é distribuir o peso por diversos blocos para que cada pedra se apoie em várias outras, o que é exatamente o que acontece numa pirâmide. Então, se quiserem encontrar seu Deus construindo até o céu, as leis da física vão levá-los a um único caminho, a trilha da pirâmide. Os povos de todo o mundo antigo construíram pirâmides porque eram pessoas resolvendo problemas de engenharia parecidos, com métodos parecidos. E por que as grandes têm mais ou menos o mesmo tamanho? Eu faço uma ideia. Era o tamanho que se conseguia chegar durante o tempo de vida de um governante. Mas ainda não resolvemos todo o mistério das pirâmides. Tamanho e forma não são as únicas semelhanças nas pirâmides do mundo antigo. Por exemplo, antigos arquitetos no mundo inteiro orientaram suas pirâmides pelos 4 pontos cardeais. Os chineses achavam que as influências do mal vinham do norte, então orientaram suas pirâmides para evitá-las. A pirâmide do Sol no México foi cuidadosamente planejada para ficar exatos 15 graus a leste do norte verdadeiro. Por quê? Para que o Sol pudesse nascer sobre a pirâmide em maio, no início da estação das chuvas. Os egípcios orientaram suas pirâmides por outra razão. Eles eram obcecados com a eternidade e a vida após a morte. A estrela do norte nunca se põe e os faraós queriam estar associados a ela. Os maias eram obcecados com o tempo, datas, calendários. Por isso, orientaram suas pirâmides para o céu. Mas as pirâmides maias fazem uma coisa que nenhuma outra no mundo faz. Apresentam um espetáculo de magia. 2 vezes por ano, gente do mundo inteiro se reúne em Chichén Itzá, no México, para ver uma coisa realmente espantosa. Os maias eram grandes matemáticos.
Eles inventaram o número 0 e esta pirâmide apresenta uma mensagem codificada escrita em números. Existem 91 degraus em cada lado da pirâmide. 91 vezes os 4 lados é igual a 364, mais o templo no topo e teremos um calendário de 365 dias. Agora, contem o número de terraços ao lado das escadas. 9 de cada lado é igual a 18, o número de meses do calendário maia. Então temos o número de dias e de meses do ano embutidos na pirâmide. A pirâmide é um elegante calendário de bolso. Mas calma, amigos, o show ainda não terminou. Essa pirâmide é tão cuidadosamente orientada que 2 vezes por ano, nos dias dos equinócios da primavera e do outono, um fato completamente único acontece. A sombra de uma cobra parece descer as escadas em movimentos ondulares. Um espetáculo de magia dos antigos maias. Lembram da nossa pirâmide da Indonésia? Aquela que parece ter uma gêmea idêntica do outro lado do mundo no México? Bem, a resposta para a semelhança é bem simples, mas vocês têm que olhar com atenção. A pirâmide asteca foi criada para a realização de sacrifícios humanos. Degraus largos na parte de fora para que as vítimas pudessem ser conduzidas para cima, sendo vistas por todos. E lá, seus corações ainda pulsantes eram arrancados. É uma pirâmide criada para um espetáculo público de horror. Nossa pirâmide indonésia é um lugar tranquilo, com apenas uma escadaria estreita para a entrada do sacerdote. Nada sangrento ou violento acontecia ali. Não há um altar para sacrifícios humanos. Este é um monumento erguido a deuses benevolentes. Bem, alunos, é hora do exame final. Nossas pirâmides asteca e indonésia têm a resposta para o grande mistério da pirâmide. Por que todas as pirâmides do mundo são tão parecidas? A resposta é: não são. À primeira vista, elas parecem gêmeas. Mas, quando se faz a lição de casa e se olha direito, nota-se que são muito diferentes. Quanto mais aprendemos sobre pirâmides, menos elas se parecem. Cada cultura estava construindo pirâmides do seu próprio jeito e com diferentes propósitos. Por isso, as pirâmides egípcias são lisas, não se faziam rituais no topo delas. No México, era exatamente o oposto. Eles precisavam de escadas que levassem ao topo para os sacrifícios. São completamente diferentes. Vou lhes mostrar a mais exótica que já conheci. A Indonésia não é o melhor lugar para se procurar por uma pirâmide. É o maior país muçulmano do mundo e os muçulmanos oram em mesquitas, não em pirâmides. Mas esta comunidade isolada é diferente dos seus vizinhos. Eles são hindus. Nunca se converteram à fé islâmica e foram seus ancestrais hindus que construíram a pirâmide que vou mostrar. Há algo realmente misterioso aqui em cima. Isto é um templo hindu. Se quiserem ver a pirâmide, vocês têm que seguir em frente, atravessando os portões, subindo cada vez mais a montanha. A comunidade hindu ainda vem orar aqui. Eu sei. Onde está a pirâmide? Bem, se vocês atravessarem todos os portões, passarem por todos os santuários, lá no fim, encontrarão nossa pirâmide. Mesmo no remoto topo de montanha na Indonésia, quando o povo queria alcançar seus deuses, construía uma pirâmide. Agora, resolvemos o grande mistério das pirâmides. As pirâmides do mundo são muito diferentes. Mas vocês notaram? Elas têm uma coisa em comum. Elas sempre buscam o céu.
As pirâmides egípcias eram túmulos para os faraós, mas apontavam os caminhos para os céus. Os antigos mexicanos construíram pirâmides para que os deuses vissem seus sacrifícios. E quando os babilônios construíram sua Torre de Babel, também estavam tentando alcançar os céus. Tratavam da mesma coisa. Estavam buscando o impossível, tentando construir até chegar no céu. Levamos muito tempo para alcançar os antigos. Por 4.000 anos, a Grande Pirâmide do Egito foi a construção mais alta do planeta. $115 metros. 118 metros. 128. 132. 134. Estamos quase lá. 137. Estamos quase na altura exata da Grande Pirâmide. Foi só no século XIX que uma estrutura mais alta foi construída. E aí surgiu essa beleza. Foram precisos 4.000 anos e vigas de aço para que Eiffel construísse sua torre. E o único motivo para isso foi chegar mais alto. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.